que eu tirei esse trecho de um site, de uma gráfica, e eu acho isso bem sintomático, porque quando eu comecei a pensar em fazer projeto gráfico, estava meio perdida, como que eu faço, quais são os projetos que uma gráfica recebe, e eu comecei a ver uns tutoriais das gráficas que estipulavam certas medidas, como uma receita de bolo, assim. Então, usar 14... Não só as gráficas, mas muitos editais também, quando você vai pedir incentivo para determinado livro, você lê as normas do edital e ali tem as especificações já do que seria o projeto, né? Nos aspectos formais, né? Então, tipo de papel, tipografia, esse tipo de coisa. Então, aqui é mais ou menos esse esquema de 14 por 21, 23 por 16, que as editoras geralmente produzem, muito por conta de o formato ser um formato que atende a um aproveitamento de papel, e isso reduz, né? Então, são questões econômicas, isso vai reduzir o custo para fazer aquele livro. Como também, muitas vezes as pessoas falam, mas eles não sabem utilizar outros materiais, a gráfica reluta em aceitar mudar o formato ou usar determinado tipo de impressão. Muitas vezes não é porque a gráfica não saiba fazer, mas porque o tempo para se fazer determinado projeto é custoso para aquela gráfica, né? Ele vai acabar parando toda a produção, que é mais rentável, porque produz de uma maneira mais ágil, numa larga escala, para atender uma demanda de menor escala, de uma tiragem reduzida, que vai variar um pouco essas questões. Eu vou falar da minha produção, basicamente, e também como, pensando no caso de livro, editora de pequeno, micro porte, né? Nossos livros, assim, a editora chama Quelônio, sou eu e o Bruno, meu marido, a gente tem essa editora desde 2013, e são tiragens pequenas, né? E praticamente uma produção artesanal, a gente mistura várias técnicas. Mas, enfim, voltando, eu vou chegar nisso, como surgiu, como eu cheguei até todo esse processo, né? Então, essa receita de bolo que se dá nesse texto, que fala que o layout da página básico é deixar margens de 1,50, bordas externas, isso realmente é muito limitador e frustrante para quem quer fazer um projeto e quer pensar o livro além da forma, né? Pensar o livro relacionando aquele livro ao conteúdo dele, né? E se a gente for pensar aqui, só para ilustrar os diversos suportes e material desde carapaça, né, ossos de animais, cera, argila, cortiça, madeira, marfim, os diferentes tipos também de formato, isso assim desde o início da escrita. Esse registro na carapaça da tartaruga é um dos registros mais antigos que se tem de escrita. Então, voltar um pouco, tentar entender tipos históricos, né, de impressão, de formato, é muito enriquecedor, amplia um pouco bem o repertório para pensar hoje, com os recursos atuais, com o que a gente tem, como fazer um livro que fuja um pouco desse esquema mais padrão, mais formatado que a indústria editorial e gráfica adota, né? Então, aqui eu fiz uma lista bem, enfim, misturando, ficou meio confusa, assim, uma lista, mas que, enfim, traz um pouco essa quantidade de, por exemplo, tipos de impressão que se tem hoje, tipos de gravação, tipos de acabamento, papel, encadernação, de tinta, é uma enormidade. Então, também, de um lado, tem esse aspecto restritivo, por questões econômicas e de escala industrial e tal, e, de outro, uma gama absurda de recursos que podem ser explorados e podem ser combinados de uma maneira mais criativa, né?
enfim, vou falar de algumas possibilidades e um pouco da minha trajetória nisso. Não sei se vocês vão achar tão criativo, mas eu acho que é menos pelo resultado, mas mais pelo processo de se fazer. Eu acho que o que me interessou quando me fizeram esse convite para falar foi um pouco isso, é pensar que não precisa ser um resultado que você imagina que vai ser aquela edição, vai ser genial. Não, é pensar assim, o que você quer com aquela edição, né, com aquele texto, qual a tua relação com o autor, qual a tua relação com a literatura, como você escolhe determinados materiais, como que você dá forma, né, porque, na verdade, o conteúdo é formal, né, o designer vai reunir todos esses elementos e transformar numa matéria, um livro físico, formal. E essas questões elas são muito de escolha, né, de material. Elas nesse processo mais artesanal, ela não tem uma regra, ela é intuitiva, ela é um jogo de acertar e errar. Se recua, você refaz, dependendo do processo. Você se frustra muito porque você pensou, você quer usar aquele papel com aquele tipo de impressão e aquilo não funciona. Então, isso aconteceu um pouco assim. Um dos primeiros projetos que eu fiz foi esse. Era um livro de fotografia. Eu fiquei um tempo em São Francisco, na Califórnia, e eu morava num lugar que era todo de vidro. Então, São Francisco tem uma variação climática intensa, né? Você tem todos os climas possíveis num dia só. E eu acabei registrando, nem pensava em fazer um livro, e acabei registrando essa passagem do tempo com imagens de celular, com câmera, mesmo fazendo selfie com computador. Era assim, eu acordava, dependendo daquilo que acontecia, eu queria fazer aquele registro. E, quando eu decidi fazer o livro, eu vi que não tinha qualidade. Falei, como que eu posso transformar isso em uma publicação? E foi bem experimental. A partir de pensar o que eu queria mostrar, que era essa variação, eu comecei a pensar que material atenderia aquele meu desejo de desculpa que eu não posso tocar aqui, aquele meu desejo de dar a sensação do que seria aquela minha rotina, né? Então, eu fiz um livro num processo de encadernação japonesa, que era um álbum, e cada foto, como a qualidade não era boa, eu envolvi no papel vegetal, para dar também aquela impressão do fog, na neblina, que era uma constante. O que resultou nisso? Só voltando um pouco. Eu resolvi imprimir em tipografia o papel vegetal. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, nessa primeira imagem, o livro, o nome seria eu nem vou chamar de livro, que isso é um projeto, não foi publicado, então é só, mas era o endereço de onde eu morava, e aí eu pude ver que não funcionava tipografia no papel vegetal, naquele caso, com aqueles recursos que eu tinha. O papel rasgava, a cola não aderia, a tinta não aderia, mas, em determinado momento, eu gostei do resultado e acabei deixando, mesmo com a mancha, como se fosse um embaçado no vidro, uma coisa assim. Então, essas coisas foram me instigando a tentar encontrar caminhos alternativos para trabalhar o livro e usar recursos menos usuais, né? Então, esse também foi um outro exercício. Esse livro, na verdade, que foi o que deu origem ao projeto da editora. Foi o livro que eu fiz com o Bruno. Na verdade, ele entrou depois. Eu comecei a fazer a experimentação gráfica, e depois veio o texto, a ideia. E aí a gente foi inspirado num conto, Telegramas do Cortázar, que está no livro História de Cronópolis e Famas. E a partir desses fragmentos, a gente recriou a história. E, para recriar isso, eu comecei a pensar quais são os materiais que eu posso usar, que tipo de impressão, que tipo de acabamento. E aí a opção aqui foi usar, basicamente, máquina de escrever, então, datilografia, eu vou voltar depois para mostrar como ficou. Letra 7, que até então, hoje está um pouco mais raro, mas até então se achava bastante em pequenas
papelarias, e também tipos móveis, né, num prelo bem rudimentar. E esse exercício todo eu fiz em conjunto com pessoas que são bem atuantes hoje nesse cenário da publicação independente. Uma é a Estela Vilela, que é a diretora da ABER e que dá muitos cursos aqui na Escola Miolos. Ela que fez a encadernação, a gente estava junto, a gente fazia como se fosse um grupo de estudo de recursos e livros de artista, ou para pensar exatamente essas técnicas. E então ela me orientou e acabou fazendo essa opção de encadernação, que é chama estrutura cruzada, né, da Carmencho Arregui, e ela dá muito essa costura. Eu nunca depois consegui usar ainda, não vi isso que é muito engraçado. Você entende um processo, aprende um tipo de costura, um recurso para aquela publicação, e não tem como aplicar, como se replicar em outras. Cada projeto vai ter um sentido único, assim. Então, até então, depois desse, eu não consegui usar, mas assim, foi bem interessante que a gente usou um couro. Era a melhor costura que funcionava, a meu ver, para usar as cores que teriam, na minha cabeça, obviamente, uma tartaruga do casco. Então, esse é um ouro velho, com verde, um pouco do vermelho. E foi tipografia no couro, né? E pegou bem, assim, pegou bem, que eu quis dizer, funcionou a impressão no couro, que até então eu estava receosa depois da experiência com outros materiais, né? Então aqui é uma amostra pequena, assim, de tipos móveis. Acabou ficou meio pequeno, mas tem uma palavra aqui embaixo que chama desaniversário. Foi feito em letra 7, que é esse processo de transferência seca, né, da arte para um suporte, a arte, letra ou desenho mesmo. E ela é espelhada num filme plástico, que é removível. Você fricciona a letra e ela fica decalcada no outro papel, né? Então, isso foram experimentações bem livres. A partir daí, eu tive interesse de começar a procurar tipos móveis, ir atrás de gráficas antigas, ver quem estava fazendo tipografia, quem não estava, como que esse processo se dava, né? Então, aqui dá para ver um pouco melhor. Por exemplo, eu pintei imprimi com um rolo de tinta de xilogravura, e depois bati a máquina e ficou o verso, a impressão ao contrário. Então, todos esses elementos desses primeiros projetos, desses primeiros testes, depois, ao longo do meu trabalho, eu fui lembrando e fui resgatando com a necessidade que eu tinha no projeto que eu estava fazendo, né? E aí eu também, esse foi o primeiro, comecei a pensar mais seriamente em me dedicar à tipografia. Em São Francisco, eu fui para fazer um curso de tipografia e voltei. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a pesquisar mais materiais, fazer curso de encadernação. Só que eu sou formada em letras, em literatura. Então, a minha questão do projeto com o texto era sempre assim, pensar os dois de uma forma muito interligada. Muitos designers fazem isso, né? Mas eu gosto de ler, gosto de entender e gosto de ter o diálogo com o autor, porque às vezes eu sentia que em projetos que o design ou aquele material falava mais alto do que a própria obra, e aquilo, de certa maneira, criava um ruído, né, no meu entendimento de leitura e tal. Então, essa busca foi tentar unir. Então, muitas vezes é discreto ou não, ou às vezes as pessoas nem percebem a minha intenção, mas esse primeiro livro, na verdade, era um presente que eu ia dar para o Bruno, de e-mails que ele me mandava quando a gente se conheceu. E o Bruno é escritor, já tinha livro publicado. Eu falei, ele nunca vai querer publicar isso, vai me matar se eu fizer. Enfim, ele não é poeta, assim, não tinha publicado poesia. Hoje ele publica, mas até então. E aí foi também um projeto que eu pude explorar técnicas
com um pouco mais de recurso técnico, vamos dizer. Eu já entendia melhor tipografia, eu já tinha um acervo de clichês, eu já sabia um pouco o que eu queria com a encadernação, eu já tinha testado outras formas de impressão. Então, de novo, vegetal, vocês vão ver que o vegetal é uma constante, e agora eu estou evitando usar, porque eu fui vendo que tudo e o vegetal é um papel que é ingrato, que com o tempo o livro guardado ele trabalha muito, né? Então, mas enfim, a capa é feita em vegetal, batida à máquina, datilografada, né? E embaixo, assim, tirando essa, é como se fosse uma sobrecapa em vegetal só com título, e quando você retira tem a impressão tipográfica do clichê, né? Esse clichê possivelmente era de algum motel. Eu tive que tirar a frase de baixo, preservei, mas era um clichê de propaganda de algum lugar, de algum estabelecimento. E aí, bom, enfim, e aí eu queria que, quando abrisse o envelope, aparecesse discretamente esse casal se beijando, né? E, para isso, eu fui pensando como resguardar isso. E o envelope tinha a ver com as mensagens enviadas, e eu fui tentando criar essa história a partir do processo e dos recursos que eu tinha. Quando eu fiz a primeira vez, depois eu não consegui acompanhar. Esse livro deve estar... A gente está com os últimos exemplares hoje na feira, mas de uma tiragem mais simples. E eu aviso quando eu vendo, porque eu empastava a capa, quer dizer, eu juntava com um papel camurça. E eu comecei a ter muito problema nisso. Enfim, a gente resolveu fazer, para não perder, a gente vai fazer uma tiragem original agora, mas, por muito tempo, para não perder, eu não quis refazer, porque, na segunda vez que eu fiz esse processo de empastar e passar a impressão pelo processo tipográfico, no verso deu esse efeito que vocês podem ver, não sei se dá para ver, mas fica como quase que se fosse um neon, assim, segurando, que aqui tem a luz, não dá para ver. E aí agora eu já mudei a segunda edição, eu já quero que a capa seja o verso e não a capa. Então, essas coisas só são possíveis de ser pensadas e serem feitas quando você pode experimentar e tentar esses recursos, né? Esse livro aqui também ele é bem interessante pelo seguinte, ele chegou para a editora, aí, bom, só recapitulando, aquele Notícia Secreta foi o primeiro número, a gente lançou um outro do Bruno também, e aí a Maria Helena, que é uma artista que tinha um projeto autoral, nos procurou, falou, vocês podem fazer o meu livro, por indicação da Bianca, que está aqui. E, quando eu vi o livro, eu falei, nossa, fiquei maravilhada, porque o livro ele é bordado à mão na capa, ela mesma faz o título e o nome dela, mas ele tem todo um esquema de dobradura que, num primeiro momento, quando você abre, tem aquele impacto de, nossa, como que eu abro? Tem um estranhamento, vai abrir direito, não vai rasgar. Então, a gente fica maravilhado e tal. Mas o que me interessou mais nesse projeto era que a forma tinha totalmente a ver com o conteúdo, de uma maneira experimental e de explorar também recursos gráficos não aleatórios, né? Então, é uma história, ela faz, as fotos são fotos de família e os textos são trechos de cartões postais. E ela faz uma narrativa que ela cria um diálogo de duas pessoas a partir desses materiais de arquivo. Então, ela cria uma história a partir disso. E essa dobradura dava um efeito de memória, de meandros da memória, o ato de dobrar, de manipular também, o leitor meio que participava, contribuía para uma atuação também de quem estava lendo, de experimentar essa... Acho que aqui está com um problema, né? Experimentar
esse espaçamento, assim, esses pulos de tempo, essas fotos fragmentadas, os textos também, porque não era um formato linear. Então, o fato de você abrir e fechar era como se fosse compartimento daquelas lembranças, né? E eu achei muito interessante, porque ela bateu a máquina, todos os textos, é uma impressão em offset, mas tem sempre um papel manteiga também batido à máquina. De início, foi muito importante fazer esse livro, até porque ali eu vi a dificuldade que é de fazer um projeto experimental. Aí eu tive, sim, eu falei, bom, agora eu entendo um pouco porque as gráficas não param e não fazem os projetos experimentais. Foi um livro que a gente ficou 1 ano fazendo, sendo 1 ano quase... A Marilena não está aqui para me corrigir, mas assim meses testando cola, e o papel enrugava, e não dava abertura, ou se colava, ele desgrudava, ou ele ficava torto. Então, assim, tem o uso de tecido, que é o linho na capa, ela errava, então a perda de material começava desde a capa, depois a gramatura do papelão que era usado, tudo isso foi assim intenso, de experimentação, teste e acertos e erros. Então, mas foi um bom aprendizado, né? Aí, nesse rol dos livros sanfonas e utilizando a dobradura como elemento formal e de estrutura do livro, esse projeto é meu. Só para ressaltar, o projeto anterior é da Maria Helena, integralmente. Eu ajudei a viabilizar e fazer a produção para que aquele livro se tornasse um livro de uma tiragem. A gente fez 80 exemplares. Então, a pesquisa toda, e foi muito importante para mim, foi, junto com ela, a gente resolver materialmente aquele projeto que ela tinha concebido para um curso, um trabalho de final de curso, um TCC. Então, foi... E aí, com aquela experiência, bom, vou fazer... Quando surgiu a Lorena, que é uma fotógrafa da Paraíba, que mora em Lisboa, ela propôs para a gente lançar esse livro, esse fotolivro dela. E aí eu falei, bom, vai ser sanfona, mas não vai ter nada de cola. Então, era um princípio, porque sanfona, porque, de novo, esse formato, né, em dobradura. Porque eu via sentido, eu pensei assim, se não tiver cola, o formato da folha vai gerar um livro pequenininho. Desculpa, eu devia ter trazido para mostrar e acabei... Esse livro está na nossa banca também, para quem tiver curiosidade depois de ver. E o trabalho dela é justamente sobre isso. Ela convidou pessoas conhecidas e não tão conhecidas, não eram nenhum desconhecido, que iam para a casa dela, dormiam na cama dela, e ela fazia esse registro noturno dessas pessoas. No final, eles deixavam um objeto como uma lembrança dela, de alguma situação, e por isso que se chama afeto, essa troca. E são 6 fotografias. Ela tinha, a única coisa que ela falou para mim, ela falou, olha, Silvia, eu queria que você pensasse um projeto que tivesse dípticos, que fosse um díptico, né? Então, que tivesse esse... e aí, bom, esse projeto eu tentei também, com ele, trazer esse caráter acumulativo, né? E sobreposto, de novo, tem memória, né? O afeto, a lembrança do outro, mas também o movimento dos corpos no lençol e o movimento que você, enfim, desse desdobramento de um que não está junto com o outro, você vê isoladamente cada um. E aí, no final, ele se torna um livro muito reduzido, que tem um significado do próprio objeto deixado. Ele é tão pequeno que ele vira quase que esse... o próprio souvenir, o próprio objeto que ela deixava, que, na maioria, eram objetos pequenos, né? Então, foi também pensando qual era o meu recurso, por que não dar cola. Tinha a questão de, no momento que você empasta um papel e começa a fazer como o da Maria Helena, o custo é maior. Então, a ideia foi fazer um livro também que comportasse o orçamento que eu tinha, né? Agora eu vou começar a falar um pouco mais dos livros de literatura, até então mais fotolivre e tal. Então, aqui já a gente opta na quelônio. Acho que acabou a energia, não?
Mas, enquanto, enfim, não sei se vão resolver por conta do cabo, mas, assim, os livros da Quelônio, então, chega um momento que a gente tem que decidir o que a gente efetivamente quer publicar, né? Não que não possa publicar fotolivro ou livro de artista, mas ele estava com falta de bateria. Enfim. E aí a gente opta por seguir uma linha mantendo o que a gente já vinha fazendo de experimentação com um conceito editorial mais literário. Então, os próximos livros vão ser de poemas, contos, pequenas narrativas, e agora, menores ainda, a gente tem um selo que a gente lança obras um pouco de tiragem maior, num formato mais convencional, mas, nesse processo todo, a gente foi vendo que fazer o livro em tipografia era o que a gente estava querendo utilizar como recurso primordial. Assim. Então, a gente foi muito atrás dessa técnica e a gente começou a utilizar uma gráfica no Brás, que fazia bilhete de ônibus, guia de self-service, não estava fazendo livro, tinha feito só um livro para a editora Arte e Letra, que está aqui também. E a gente começou a fazer os livros lá. Em um determinado momento, eles falaram: a gente vai parar, porque não tem demanda, ninguém está usando. Deixa eu ver se vai aqui, espera aí. Bom, enquanto... Mas, e aí, em determinado momento, eu falava assim, se vocês forem vender essa gráfica, a única coisa que eu quero é o prelo, porque o maquinário é mesmo bem... pode ir aqui? Ok. Ele não está andando. Não sei se... Acho que ele está pensando um pouco. Deixa eu ver. Agora foi. Foi? Foi. Bom, eu vou correr um pouco, porque já está... Vamos ver se vai funcionar. Eu volto nessa história, que eu vou mostrar o vídeo, mas... Só para resumir, hoje a Quelônio tem uma tipografia, a gente acabou comprando essa gráfica no Brás, e a gente tem feito muitos livros, principalmente de poesia e de narrativas curtas, nesse processo tipográfico, né? Esse livro aqui chama 12 Carimbos, foi um livro, o nome entrega todo o livro, na verdade são 12 poemas do Alexandre Barbosa de Souza, que cada poema é um carimbo, então ele foi carimbado manualmente. Eu fiz para cada poema um carimbo, e a ideia do autor, assim, ele queria, essa ideia já era um desejo dele de ter os poemas em carimbo, mas ele falou: se desse para ser algum livro que, de repente, eu destacasse, pudesse tirar e dar. Então, eu pensei também em um formato e um acabamento que desse conta dessa característica, né? Então, ele é feito... na lateral dele é como se fosse um bloquinho antigo. Essa costura ela é só encaixada em cima e embaixo, ela não perfura o papel, então, se quiser tirar. E a cor do papel e do carimbo eu queria que fosse um azul sobre azul. Eu fiz muitos testes para chegar nisso e tinha a ver com uma das poesias dele. Então, foi também uma experiência com a técnica do carimbo muito interessante, trabalhosa, como todos, né? Carimbar, nem sei quantas vezes eu carimbei. Eu sei que no lançamento eu estava com a mão que eu não podia nem mexer. Mas foi também um projeto muito experimental, né? De tentar, porque o carimbo falha. Isso, vocês vão ver que esse projeto também eu utilizo o carimbo. Num desenho, tudo bem falhar, mas na poesia...
é complicado, porque daí corta a palavra, você não entende. Então, o cuidado e a precisão tem que ser maior, e, com isso, a perda de material também é grande, né? Porque você não carimba sempre da mesma maneira. Esse chama-se Não Eu Atire Outras Histórias Verídicas, é da Leusa Araújo. Nesse caso, a técnica do carimbo foi usada, eu carimbei uma folha gráfica inteira, e depois o acabamento foi uma mistura de artesanal com um processo mais industrial de gráfica, que eu levava a folha gráfica e essa folha era refilada para uma sobrecapa, mas cada sobrecapa ficava com a disposição aleatória, nenhuma sobrecapa ficava igual, o que na lombada também dava esse efeito diferente de cada livro, né? Eu ia explicar um pouco o porquê, a minha intenção era explicar um porquê do papel, por exemplo, o manilha, né, que é aquele papel manilha, que é um papel jornal rosa, que a gente vê muito, como através do processo dela, do texto dela, que é um texto de histórias verídicas, como o título fala, de casos judiciais, e aí todos os elementos de processo desse material que a gente vê em fórum, como grampo, ou a coisa mal acabada. Então, grampo, eu pensei, na capa, ela tem essa cor da caneta esferográfica, azul, ela é feita em serigrafia, né, é uma luva que comporta, então, esse livro, e quando você abre e tira a sobrecapa, tem esse... mostra bem a costura aparente, industrial, que é bem mal acabada, que era uma coisa também que eu queria que tivesse essa rusticidade no projeto, tem a ver um pouco com o projeto de pesquisa dela, né? Esse aqui, falando em serigrafia, era só para mostrar também um livro de poesia, que também é do Pedro Rego, e a capa foi feita em serigrafia, e ela, como chama Coisa Esquisita e Outros Poemas, é um livro muito... como eu posso dizer, uma poesia bem... não chega a ser intimista, mas pessimista, né? É um livro que, assim, tinha que ser discreto, ele não podia saltar, as cores tinham que ser frias, neutras e tal. E aí, enfim, eu pensei uma sobrecapa que desse essa sensação esquisita, que se abre, parece que o livro vai cair, e também para comportar um poema visual que ele tinha feito, e que foi feito também em serigrafia, e que dentro perderia muito, como já tinha esse projeto de ser uma letra muito serifada, muito adornada, ele perdia muito se fosse num padrão normal. Então, foi também através do texto e das condições da poesia que eu fui fazer essa pesquisa de material, para comportar os elementos textuais, assim. Então, Quelônio Solto, rapidamente, é mais para mostrar. Aqui eu uso, um livro, a gente chama de livro, mas são 4 folhas com plaquetes, que é isso aqui, são textos diversos, que são envolvidas por uma obra original. Então, no caso, o primeiro, isso aqui é uma gravura, essa é uma serigrafia, e essa aqui ela é feita com ornamentos tipográficos. É uma coleção que a gente quer fazer alguns números para variar mesmo essa técnica, e a gente chama de capa pôster, né? No miolo, o processo é todo feito em linotipo. Para quem não conhece, agora eu não sei se ele se perdeu. Ah, não, está aqui. A linotipo é um maquinário que ela gera uma matriz em chumbo, linha a linha. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês terem uma ideia aqui. Esse é o Jorge Dimitrov, nosso linotipista. Está com a gente lá na gráfica, a gente chama de nosso linotipista. Virou quase que uma família, a gente vive cotidianamente ali, praticamente. Aqui ele está digitando, então é como se fosse uma máquina de escrever. Ele digita o texto. Aí, essas pecinhas que estão caindo, que subiram, é uma matriz. Quando vem na lateral esse movimento, é que está sendo gravado, o chumbo está derretido, e ele grava essa matriz numa linha de chumbo. Então, todas essas matrizes que ele está tirando são letrinhas que compõem uma linha do texto. Aí essa matriz cai e aí está a linha. E aí, enfim, por... Depois, aqui tem uma visão mais lateral.
Quem quiser fazer pergunta, eu acho que não vou abrir, tem 20 minutos, eu não vou abrir depois, então quem quiser me interromper. É só para vocês verem o tamanho, a dimensão da máquina. E essa peça que vai e volta na lateral, que vocês vão ver, é onde tem a caldeira com o chumbo, né? É um equipamento, hoje, você encontra em poucos lugares, né, na oficina tipográfica e tal. E tem toda uma questão de dimensão material. Quando você pensa num livro, essas matrizes viram assim, viram uma questão de espaço mesmo físico, onde armazenar, como fazer. Então, uma maneira, e também uma maneira de reutilizar o insumo, depois que você usou, fez a tiragem, dá para derreter aquela matriz e reutilizar e fazer textos novos, né? Ela fica assim, depois que ela está montada, ela é impressa. Gente, acho que eu fiz alguma coisa. Foi mal. Acabou. Depois que ela está assim, ela é impressa, a gente imprime numa... chama Catu, que é um maquinário tipográfico também. Então, tem esse prelo atrás, que aparece muito rápido, também daria para imprimir nele, mas o formato dele é muito pequeno, é menor do que esse maquinário que a gente tem. Já vou tirar rapidamente, senão vai começar outro. Só para ver assim como pega o papel e como cai. Ai, não é aqui. Opa. Não, tudo bem, eu tirei. Acho que... não, está aqui. Peraí. A questão é mais complexa. Por mais que seja mecanizado, por exemplo, dependendo da gramatura do papel, a máquina não pega ou ela enrosca, como uma impressora normal, qualquer impressora. Então, a gente acaba fazendo, às vezes, manual 1 a 1. Esses são cartazes que a gente está lançando aqui na Miolos, e a gente usou uma gramatura, assim, uma espessura do papel muito alta, né? Então, ele é um papel grosso. E aí você tem que fazer parar, não vai assim tão rápido, mas enfim, não. Opa, aqui. Agora eu vou correr um pouquinho só para mostrar assim, mais para vocês verem o resultado desse processo como fica. Então, o texto nessa matriz, nesse papel, ele cria esse tipo de relevo. Acho que muita gente já conhece, estou falando, mas enfim, acho que é mais também para eu mostrar um pouco como eu estou conseguindo criar a partir dessas técnicas, né? Ou pensar projetos a partir dessa técnica. Esse é um livro que mistura, então, o linotipo, a impressão em tipografia, mas também uma impressão digital. Esse livro é do José Luiz Passos, e as ilustrações são da Raquel Barreto. E é a história de um macaco que faz o primeiro voo espacial, e a sensação dele dentro e o preparo é uma narrativa bem interessante sobre o sentimento desse macaco. Então, tem uma voz de pessoal dele, mas também o autor se utiliza de dados e notícias verídicas, assim, que saíram na revista Life ou em outros lugares, eu acho que basicamente na Life, para construir essa narrativa. Então, eu queria que fosse, ao mesmo tempo, remetesse a esse espaço aéreo e que o papel, por exemplo, a capa, é que está com essa cinta. Isso é uma cinta, mas o título é impresso em preto num papel bem azul. Então, para você ver o título e o nome do autor, você tem que meio que estar a favor ou contra a luz interfere na leitura. O que dava um pouco na sensação desse macaco, que ora vê, ora não vê, dentro da cabine. E um momento bonito do livro é quando ele vê um laranja, que seria uma parte da atmosfera, e aí eu pensei em fazer uma linha laranja vertical que percorre todo o livro. Essas questões foram só possíveis pensando manualmente, e essa leveza, as ilustrações são impressas num papel vegetal, né? O livro... O ensaio de voo, vou falar rapidamente dele, também porque ele tem um caráter muito experimental na gráfica. A gente queria fazer um livro
A gente sentou com a Paloma é uma escritora próxima, uma amiga, e aí num dia, num jantar informal, ela falou: quero publicar esse texto, mas quero. Daí eu falei: olha, vai publicar, vamos publicar logo. E a gente fez esse livro tipo em 2 semanas nesse processo. E eu falei: vai ser um desafio eu tentar utilizar tudo que tem de recurso na gráfica, o papel que está na gráfica, a tinta que está na gráfica, e aí é um papel de bloco, que eles faziam muito blocos de notas, né? Então a gente e uma picotadeira, o vinco é feito com isso, então ele é grampeado, tem o processo a gente compôs ele no tipo, imprimiu, mas ele se torna os aspectos, o material, né, o insumo é um diálogo constante com o texto. E de uma maneira muito experimental, que deu certo. Algumas coisas deram certo, outras não, mas muitas deram certo, e por isso foi viável fazer tão rápido. Então, foi um experimento feliz nesse sentido. E esse é o último livro que a gente fez também. Só para terminar, aí já usando o acervo de tipos que a gente adquiriu de um jornal antigo, que resolveu mudar o seu processo de impressão de tipografia para offset e quis se desfazer desse acervo. E é um acervo riquíssimo, então a gente está experimentando muito. E esse livro é todo feito num papel que chama espelho. Esse livro é do Tiago Novaes, e ele tem esse caráter de duplo. Da página, que é laranja, que é branca. Gente, estou falando demais. Olha como eu estou, meu status. É isso. Acho que é basicamente isso. Obrigada. Quem tiver pergunta. Oi? A mesa, onde está? Então tá, deixa eu me recuperar aqui da voz. Na outra saída da lateral, no primeiro andar, entrando à esquerda. E alguns estão esgotados, outros não, mas eu trouxe todos, porque, como eu ia falar, quem tiver curiosidade, até os projetos, para me matar de vergonha, mas estão lá, quem quiser ver. E é isso. Eu queria ter trazido, esqueci as matrizes, para quem tem curiosidade, mas tem o site da editora, quem quiser um dia conhecer a tipografia também, é só escrever. A gente está começando agora.